pedir que as pessoas que estão nos assistindo possam fazê-las através do Q&A, e a gente vai ficar super disponível para poder ajudá-los aí no esclarecimento do que vier de dúvidas. Perrella, a palavra é tua. Bom, boa noite, Fábio. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Boa noite, Alec. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite de estar dentro desse seleto grupo. A gente desenvolveu essa ideia há alguns meses atrás e é muito prazeroso ver essa ideia vir à tona agora com esse primeiro dos 6 webinars. Tá? Agradeço, então, a presença de todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aí discutir tudo isso com você, Fábio. Então, vamos lá. Então, diante desse início aqui, a proposta é que, ao final desse webinar, a gente possa ter elementos que embasem uma decisão sábia entre a percutânea e a ureteroscopia flexível, e que a gente possa também sair daqui sabendo como planejar adequadamente uma percutânea para obter o máximo de sucesso possível. Então, diante desse conceito aí, Perrella, eu vou trazer um caso clínico para se ajudar a gente a esclarecer. É um paciente masculino, ele tem uma dor lombar esquerda típica de uma cólica nefrética, que está recorrendo há cerca de 2 meses, e na tomo veio esse achado aqui, um cálculo renal esquerdo de 1,6 centímetros. Eu queria saber de você, Perrella, o que a gente tem como opções aqui que você coloca no teu portfólio de tratamento, ou qual, de cara, aqui a tua primeira indicação de tratamento. Se você puder, Alec, rodar já a primeira enquete, e eu vou pedir para os atendentes também já se posicionarem com relação às opções de escolha de cada um individualmente. Bom, sobre as opções que a gente tem, eu acho que estão todas bem expostas. Eu acredito que observação não, como você mesmo falou, o paciente é sintomático, ele tem sintomas recorrentes, então acho que todo paciente que tem sintoma, ele precisa ser tratado sim, tá? Seguindo para as outras opções, pelos guidelines eu excluiria a opção de litotripsia extracorpórea, pensando que uma pedra maior que 1 centímetro, aí aparentemente cálice inferior, seria muito desfavorável para a litotripsia e pelos guidelines a gente não escolheria a leco. Então a opção entre flexível e percutânea seria a grande dúvida, tá? Sabendo que a gente tem tanto a percutânea standard como a mini percutânea, tá? A gente tem que avaliar aqui o conjunto, né, paciente, os riscos e benefícios do procedimento, ter ou não uma anatomia favorável, uma janela favorável para a punção, tá? E minha opção ficaria entre essas duas para discutir com o paciente. Acho que talvez a gente entre em detalhes aí mais para frente. Perfeito, Perrella. Então, o que a gente acaba observando de uma maneira muito frequente é que talvez o urologista seja o grande direcionador desse tratamento. E ele faz isso, às vezes, de maneira muito enviesada, né? Vai depender muito de qual a qualidade de treinamento que ele tem, disponibilidade dos recursos que ele tem, o quão confortável ele fica com qualquer uma dessas duas opções. Mas a sensação que a gente tem é que a gente fica uma coisa meio viciada como esse joguinho aí, né? O que a gente vai tentar destrinchar é de que maneira a gente pode enumerar quais são esses fatores limitadores de sucesso do tratamento, seja na hora de abordar por ureteroscopia flexível ou por nefrotripsia percutânea, de forma a estabelecer um racional para que a gente possa fazer uma decisão sábia entre esses dois métodos. Então, acho que ao longo desses próximos 20 minutos a gente vai tentar esgotar quais são essas condições. O que os guidelines nos dizem aí, Perrella, o americano e o europeu, com relação a cálculos caliciais aí de 10 a 20 milímetros de diâmetro? Aqui eu acabei antecipando um pouquinho a hora que você mostrou o caso. Realmente, leco não deve ser oferecida, né? Cálculos maiores do que 10 milímetros em cálice inferior, isso acaba sendo uma contraindicação, tá? Para esses cálculos maiores do que 10 milímetros, eu acho que tanto o flexível como a percutânea podem ser indicados, sabendo que a percutânea tem uma maior taxa de stone free e talvez um maior número de complicações aí avaliando globalmente. O guideline europeu ele tem, vamos chamar essa pegadinha, né? Na anatomia desfavorável, ele coloca como endurology, né?
E o Endurology coloca a gente em cima do muro, né? Nesse Endurology, você não sabe se você usa flexível, se você usa percutânea, se você usa mini pack. Hoje a gente ainda não tem nos guidelines essa divisão ideal, em qual caso seria o ideal para mini pack e qual caso seria o ideal para percutânea. Então, mais uma vez, aqui as duas condutas talvez estariam corretas, e aí acho que teria que avaliar diversos fatores para a gente tomar uma decisão clínica. Perfeito. E é a sensação que a gente tem mesmo essa que você resumiu, Perrella. O guideline, na verdade, ele valida que qualquer uma das opções ela está correta, mas ele não te direciona para qual seria a melhor opção. Então, diante de um cenário como esse aqui, a gente precisa entender melhor quais são as características que vão levar a gente a escolher um tratamento entre ureteroscopia flexível ou a percutânea. E, de fato, quando a gente faz essa análise, perceba o quanto foi pobre a informação que a gente colocou naquela tomografia. E a gente pode tirar muito mais características do cálculo, a gente precisa avaliar melhor também qual é o contexto do paciente, e a gente também não deve deixar de levar em conta, dentro dessas características do paciente, qual é o desejo dele com relação ao tratamento. Então, eu trago aqui uma frase do Mato Botitude, ele foi um dos orientadores aí do Sistema Britânico de Saúde, que determina como deve ser feita o tratamento da litíase lá no Reino Unido, e diante de um cenário todo baseado em evidência, ele coloca que a qualidade de vida e a morbidade do procedimento também são importantes nessa decisão. E que às vezes pegar uma senhora idosa sofrendo de cálculo para fazer uma cirurgia mórbida como uma percutânea, mais mórbida do que uma flexível, como a percutânea, simplesmente para deixar livre de cálculos, pode ser menos importante do que o desejo dela de fazer a cirurgia com mais segurança e ir embora para casa no mesmo dia. Então, e dentro de um cenário que a gente tem limitação de recursos, como a realidade nossa aqui do Brasil e da América Latina, sem dúvida a gente vai ter que balizar todas essas opções anteriores com os recursos que a gente tem disponibilidade dentro do nosso arsenal. Então, Perrella, eu queria que você comentasse um pouquinho aqui, ó, quais são as variáveis que de fato nós utilizamos para poder fazer essa abordagem, que é uma abordagem individualizada, conhecida popularmente como Patient Stone Approach. Bom, PSA, né, saindo um pouquinho da próxima, mas a gente avalia, né, tanto o paciente, talvez o paciente correto, a pedra correta, a abordagem correta, né. Dentro do paciente, avaliar fatores anatômicos que possam impactar tanto o sucesso como impactar em alguma complicação para o paciente. Hábito corporal seria eventualmente comorbidades, algum fator do dia a dia, talvez obesidade, que poderia impactar também na nossa abordagem, a expectativa em relação ao resultado, né? Essa expectativa é aí o subjetivo, o que o paciente espera, né, da cirurgia. Ele quer um sucesso independente do risco de complicação, ou tem muito medo da complicação. Às vezes, a gente vê muito isso, que o paciente às vezes tem muito medo da cirurgia percutânea baseado em opiniões prévias que ele teve. Uma coisa que a gente talvez seja um pouco equivocado, né? Deixar o paciente com medo da melhor abordagem, né, que talvez fosse para esse paciente. Pedra, sempre importante saber a localização exata, o tamanho exato e aqui o grau de dureza. Quando a gente fala em tamanho, tem essa grande discussão entre diâmetro versus volume, e a gente tem crescido muito com isso na literatura. E a abordagem, acho que você já colocou muito bem, vai depender então da experiência do cirurgião e o arsenal. Quais materiais que ele tem na mão e o que ele sabe usar, se sabe usar e qual a maneira que ele aplica todos esses recursos. Não adianta ter uma Ferrari na mão e não souber andar direitinho com ela. Sem dúvida, né? Eu acho que você tocou num ponto bem sensível aqui, que às vezes que a gente que recebe paciente referenciado para uma cirurgia percutânea, ele teve um longo caminho de ureteroscopias flexíveis não tão bem sucedidas, né? E a principal indicação da flexível foi desconstruir a ideia de que a percutânea pode ser realizada com segurança. Esse é um ponto sensível que a gente também vai tentar desconstruir ao longo desses 6 webinários, né? Então, diante desse arsenal aqui de variáveis que a gente tem que observar, a gente tem aqui, de maneira geral, todas as opções de tratamento, e o objetivo aqui é que a gente possa obter o cenário claro do que inviabiliza a realização da ureteroscopia flexível ou que pode tornar menos favorável a realização da cirurgia percutânea.
Então, o primeiro dado que a gente traz aqui é com relação à anatomia, né? Tinha uma pegadinha aí nessa primeira tomo, que esse aqui a gente tem um paciente com absolutamente anatomia normal, né? Um cálculo piélico, ele não tem nenhuma alteração anatômica, rinta tópico. Em compensação, naquela primeira imagem da tomografia, a gente tinha um cólon retrorenal, que por si só, essa anatomia normal poderia ser um fator que iria trazer uma morbidade maior à cirurgia percutânea ou a necessidade de algum outro procedimento associado, alguma outra habilidade, para que pudesse contornar e se fazer a cirurgia percutânea de maneira padrão. O hábito corporal, o que a gente tem aí, Perla, com relação à ureteroscopia flexível em paciente obeso? Ela é mais difícil do que a ureteroscopia flexível em paciente não obeso? Bom, a ureteroscopia flexível, esse trabalho do Traxel, fala em resultados talvez melhores em pacientes extremamente obesos, né? Principalmente quando se fala em tempo cirúrgico, né? Que pode levar um tempo de internação menor, poderia levar a um menor número de complicações. Importante falar aqui, teve um trabalho do Hospital Brigadeiro, eu participo do grupo, publicado pelo Fábio Vicentini, participação do Brian Eisner, que foi uma comparação de pacientes obesos e não obesos com um corte de 30 no IMC, uma série de mais de 400 percutâneas do serviço, em que a gente não encontrou diferença entre taxa de sucesso e entre complicações, né? Apesar de se falar que a percutânea é muito mais complexa no paciente obeso, o resultado final não teve impacto. Tá? Esse trabalho aí que você está mostrando é a revisão sistemática do grupo chinês, e ela é bem interessante quando a gente analisa, porque o único resultado que eles chegaram em diferença em relação à cirurgia percutânea foi o tempo cirúrgico. Só que eu acho bastante complicado, não sei se sua opinião queria ouvir, você analisar tempo cirúrgico numa meta-análise, né? Na minha opinião, quando você pega trabalhos muito heterogêneos, né, talvez a maneira em que eles calculavam o tempo operatório era diferente uma do outro, porque não havia uniformidade. Então, eu acho que apesar de ter tido esse resultado nessa meta-análise, eu não sei se esse resultado é fidedigno pelos trabalhos serem heterogêneos. Eu queria saber sua opinião. Perfeito, Perla. Eu tenho uma opinião muito semelhante. Eu ainda acrescento um outro dado, que como meta-análise, de fato, desconstrói aquela ideia de que a gente tem que a percutânea do obeso ela tende a complicar mais, né? Ela vai ter resultados bem semelhantes, à exceção do tempo operatório. E o outro dado aqui é que dentro dessa meta-análise tem cirurgiões que sabidamente fazem prona e muito poucos que fazem supino. Então, se for incluído o tempo operatório como tempo anestésico, só o tempo da mudança do posicionamento já pode fazer o tempo ser maior. De fato, Eu o que acho fica que claro nesses dois slides aqui é que talvez o obeso, por ter um componente metabólico aí que deixa o cálculo com o componente úrico, ele pode ter um cálculo mais, densidade menor, e isso está associado a uma facilidade de você fazer um Dusting, né? E num cenário com equipamentos de laser de alta potência, de alta frequência, você pode ser mais rápido, né? Então, o obeso tende a ter um cálculo de menor densidade. Então, eu acho que o recado que fica aqui é que se o paciente é um paciente obeso mórbido, super obeso, a tendência de fazer uma percutânea, de fazer uma flexível, você ganha mais tempo, tende a ser uma flexível mais rápida. E se esse paciente ele vai para uma percutânea, ele tende a ter uma percutânea que pode ter um pouco de tempo maior, tempo cirúrgico maior. E eu acho que com relação à expectativa do doente, fica muito claro, né, Perrela? Se o doente está desejoso de fazer uma cirurgia menos invasiva, potencial de ser realizada no hospital dia, sem dúvida, a flexível vai ser o caminho. E se ele tem um desejo de ficar livre de cálculo, a literatura está bem farta aí de evidências de que a percutânea é o cenário ideal. Ela é, de fato, a estratégia de tratamento que deixa o paciente com menor taxa de cálculos. Pensando aqui Mas agora com relação à avaliação do cálculo em si, o que é que a gente tem de informação? Né? No guideline você já tinha colocado de maneira muito clara que a única condição de exclusão potencial para a realização da flexível era o fato de estar num cálice inferior. Mas a gente vê que de maneira frequente nós mesmos indicamos cirurgias flexíveis para cálculos isolados de cálice inferior. Tem algum dado que a gente pode utilizar para saber se a gente tem uma taxa de sucesso prévia a esse procedimento, quando indicar para um cálice inferior?
Na literatura, vários, né? Na literatura, a gente pode falar em largura do infundíbulo, comprimento do infundíbulo, tamanho do cálculo, grau de hidrofrose, né? Todos esses são fatores anatômicos que podem impactar no teu tratamento, tanto para a ureteroscopia flexível, como para uma litotripsia extracorpórea, por exemplo, né? Esse trabalho que você mostra agora é um trabalho muito interessante, feito pelo grupo do Hospital das Clínicas. O primeiro autor é o Alexandre Danilovic, e eles fizeram uma análise de pacientes submetidos à cirurgia flexível, né? Avaliando fatores preditivos para sucesso, e eles encontraram que o ângulo infundíbulo pélvico ele impactou de maneira significante na análise multivariada o sucesso da cirurgia, né? Até numa subanálise, através de uma curva ROC, eles chegaram no valor de 41 graus, né? Ou seja, quando o ângulo infundíbulo pélvico, aqui as duas medidas que são mostradas, né? Ele alinhava o cálculo com o ureter no corte axial e depois fazia a medida do ângulo com o software na posição coronal. E quando esse ângulo era inferior a 41 graus, a taxa de sucesso deles, avaliada com um tomo de 90 dias depois da cirurgia, era menor do que comparada com os maiores de 41 graus. Ou seja, a gente pode chegar a uma conclusão que, independente do tamanho da pedra, esse ângulo de 40 graus aproximadamente podem mudar a nossa tática cirúrgica. Ou seja, em ângulos muito agudos, inferiores a 41 graus, talvez a percutânea e a mini-perc sejam superiores, né? Sejam não, ele encontrou que seria superior em relação à taxa de stone free em relação à flexível, né? Resultado bastante interessante aí para o nosso dia a dia. Perfeito. Eu tenho utilizado isso de maneira frequente para ela e nem sempre a gente tem a tomografia à disposição, né? Os dados do CD, ou a disponibilidade de um PAX, e depois que a gente faz uma ureteroscopia flexível não bem sucedida, a gente retorna para ver o exame e descobriu que o ângulo estava mais agudo do que os 41 graus, né? E ali já estava a explicação prévia. Então, eu já proponho aqui para que todos tenham um cuidado prévio, porque esse dado, ele na experiência clínica, ele se confirma, de fato. Então, se o cálculo tiver no cálice inferior e ele tiver um ângulo infundíbulo piélico menor que 41 graus, isso já traria aí informação de que a taxa de sucesso de uma ureteroscopia flexível é muito ruim, né? E com relação à massa, Perrela, o que a gente tem de informação aí? Eu vou te dar dois cálculos aqui. Um cálculo que tem 16 por 12 por 9 milímetros e um cálculo que tem 16 por 16 por 16 milímetros. Se a gente for olhar os dois cortes, os cálculos parecem, nesse corte axial aqui, exatamente iguais. O que a gente tem aí, a diferença com relação a diâmetro e massa? Bom, aqui a diferença, acho que a gente mencionou no slide anterior, seria o volume, né? Tem se falado muito em literatura hoje em relação ao volume do cálculo. Essa fórmula que você colocou é uma fórmula, vamos falar meio Mobral, que a gente pode usar no dia a dia, que seria o cálculo de volume através de comprimento, largura e a chamada profundidade, ou seja, você pega os três eixos do cálculo, multiplica por π e multiplica por 0,167. Isso é descrito, né, em alguns trabalhos na literatura para cálculo da volumetria, mas acho que hoje a gente ainda não tem na mão algo melhor para calcular a volumetria, mas existem softwares que a gente não usa no dia a dia que podem calcular esse volume para a gente. O que isso impacta? A gente sabe que o volume do cálculo impacta muito mais, tanto no tempo da cirurgia como no sucesso da cirurgia, do que o tamanho, né? Ou seja, existem cálculos de 1 centímetro e cálculos de 1 centímetro. Por exemplo, um cálculo de 1 por 0,2 por 0,5 é muito diferente que um cálculo de 1 por 1 por 1. Né? E acho E que aí, essa tabela deixa bem claro aí, à medida que a gente vê que o volume do cálculo A, nessa tabela aqui que a gente tem uma noção volumétrica e do tempo necessário para a litripsia, ele seria fragmentado em 28 minutos e o cálculo B seria fragmentado em uma média entre 1 hora e 20 minutos. Né? A diferença para ela é que essa tabela não é uma tabela minha nem sua, né? Esses são os resultados pessoais do professor Traxê, que é talvez a maior autoridade em ureteroscopia flexível da atualidade. E ele usa um laser que atinge a frequência de 20 Hz.
que é o dobro da frequência dos aparelhos geradores que habitualmente a gente tem disponíveis no Brasil. Então, se na mão do professor Traxê, um cálculo de 16 milímetros pode demorar até 1 hora, na mão da gente demoraria no mínimo o dobro, né? Então, a gente tem que levar em consideração esse quesito massa, né? Talvez o maior diâmetro não seja o principal fator de sucesso com relação à previsão desse resultado de resolver num tempo único a ureteroscopia flexível. E muita gente pergunta qual é o limite, né? Qual é o limite para fazer uma ureteroscopia flexível? O professor Traxê, ele coloca aqui que o limite dele é de 2 horas. E para ter um volume de cálculo de 4.000 milímetros cúbicos, seria, na média, um cálculo de 20 por 20 por 20. Então, cálculos de maiores que 2 centímetros, o professor Traxê, por regra, já não tem a indicação da flexível como uma boa indicação. Então, fica claro para a gente aqui que a massa de cálculo, se ele é pouco volumoso e eu tenho um gerador de laser de alta potência, eu consigo fazer de maneira com ureteroscopia flexível com segurança, mas se o cálculo ele é mais volumoso e eu tendo a resolver num procedimento único, eu vou ficar muito mais tendencioso a fazer a cirurgia percutânea. E com relação à dureza, Perrella, avaliar a dureza do cálculo muda a tua indicação com relação à percutânea ou à flexível? Bom, a gente sabe que cálculo muito duro, a percutânea é muito melhor, né? Em relação a esse valor, o valor de densidade, a gente fica um pouquinho em cima do muro, né? Na verdade, em relação à formação do cálculo, a gente sabe que o cálculo de oxalato de cálcio monohidratado, ele é mais difícil de fragmentar. Por exemplo, você pega uma pedra, associando fatores, você pega uma pedra grande de oxalato de cálcio, é muito difícil você fazer um dusting, por exemplo, né? Também é difícil falar qual foi o critério que eles usaram para chegar nesse 1.300, tá? Vou te dar uma experiência pessoal que a gente fez um trabalho em conjunto do Hospital das Clínicas com o Hospital Brigadeiro, que ao invés de medir somente a densidade do cálculo com o ROI, que é geralmente o que é feito, a gente mediu densidade média do cálculo, né? Quando a densidade média de um cálculo de oxalato de cálcio monohidratado foi, na verdade, uma mediana, fazendo uma mediana, foi de 655 no total, né? Então, eram cálculos bastante duros e a densidade média foi de 655. Ou seja, quando você tem um cálculo muito duro, a tendência é que você vá para uma técnica mais invasiva, mas sabendo que você tem que levar em consideração não só a densidade medida por um ponto, mas talvez que o melhor critério seja a densidade média e se você tiver esse dado disponível, do que esse cálculo é formado. Isso daí já pode te influenciar. Acho que a questão da densidade influi muito aqui, Perrella. É mais na questão da dificuldade de se fazer um dusting, né? Cálculos muito densos, a gente vai ter uma tendência a fazer a fragmentação, extração desses fragmentos com basket, isso pode levar um pouco mais de tempo também, né? Então, diante da dureza aqui, lembra que isso aqui, na verdade, é um racional para decisão, né? É uma sugestão de tratamento, mas isso não inviabiliza o outro por completo, né? Cálculos mais duros, com mais de 1.300 unidades House, a gente tem uma tendência mesmo a indicar a cirurgia percutânea. E aí, Perrella, a gente entra agora para a parte mais dolorosa, onde a nossa indicação acaba sendo mais enviesada, que são os recursos e a experiência. Aí eu queria que o Alec lançasse aí a segunda enquete, que a gente tentar ver da plateia aqui o que a gente tem em termos de opções para o tratamento da litíase. Ele já trouxe aqui o resultado da primeira enquete, em que 67%, 2/3 dos respondedores, optaram por fazer a ureteroscopia flexível naquele caso, e 1/3 optou por fazer a percutânea, ficando a opção da Leco aí com um menor perfil de respondedores, mas ninguém quis observar um cálculo maior do que 1 centímetro. Com relação às modalidades que os nossos atendentes têm aí como parte do seu arsenal rotineiro do tratamento da litíase. A leco, a ureteroscopia rígida, a flexível e a percutânea e a mini perc. E eu acho que entrou a primeira enquete novamente, Alex. Enquanto os atendentes votam, vou tomar a liberdade aqui, Perrella, de passar os dados de um trabalho que foi feito no Departamento de Endurologia sob a coordenação do Alex Meller, junto com o Ernesto Redi, um time grande aí da Escola Paulista, o professor Nelson Gattas, que está aqui presente também nos prestigiando, que era tentar descobrir aqui a nível de Brasil como é que estava o cenário do tratamento da endurologia. Então, foi enviado para todos os associados da SBU,
nós tivemos aqui um quinto de respondedores, algo em torno de 1.200 a 1.500 urologistas, e que a ureteroscopia flexível estava presente no dia a dia de 80% dos respondedores, né? dos brasileiros, sendo que os que não faziam alegavam aqui falta de infraestrutura em 36% e falta de conhecimento ou experiência prática em 60%. Com relação à percutânea, esse número ele já dá uma significância estatística. 27,9%, quase um terço dos urologistas brasileiros que responderam o questionário, não realizavam cirurgia percutânea, a ponto de que na região centro-oeste, um pouco mais da metade dos urologistas realizam a percutânea de maneira rotineira, e que o volume de percutânea era muito restrito a cerca de 3 procedimentos por mês. A extensa maioria aqui, quase 80% dos respondedores, faziam menos do que 3 percutâneas no mês. E os motivos alegados com relação à não realização frequente estavam aqui em 37% como falta de infraestrutura e 63% como falta de experiência prática ou conhecimento teórico. Então, mais uma vez aqui eu faço os votos aqui de agradecimento à AMS, à Ecomed, por trazer uma estrutura que possa trazer conhecimento e desmistificar um pouco da cirurgia percutânea, né? Com relação ao recurso, Perrella, eu acho que fica muito claro, né, se a gente tem um gerador de laser de alta potência, eu tenho um ureteroscópio flexível digital, eu vou estar muito mais tendencioso a levar para o lado da cirurgia flexível do que da percutânea. Em compensação, se eu tenho um arsenal aqui de um litotridor combinado, ultrassônico mais balístico, primeiro eu não consigo fazer uma flexível com ele, mas eu fico muito mais confortável de fazer uma litripsia com um equipamento que me permite fazer uma litripsia, além de rápida, muito segura. Se eu tenho um gerador de laser, que é um gerador de laser intermediário, ele só me dá no máximo 20 Hz de potência, eu fico no meio do caminho entre fazer cálculos volumosos com percutânea ou fazer cálculos volumosos com artroscopia flexível. E o que é a realidade de muitos urologistas do Brasil, que são dispõem de litotridor balístico, em alguns centros de referência de litíase, o litotridor ultrassônico, a gente não tem muita opção. Não dá para fazer flexível com esses dois equipamentos. Então, a percutânea acaba sendo o procedimento padrão. Com relação à experiência, a gente também não tem muita dúvida, né? Que quem tem muito volume de flexível fica tendencioso a fazer flexível e quem tem muito volume de percutânea também fica mais tendencioso a fazer percutânea. E a habilidade depende do que você consegue fazer para transformar o que seria uma anatomia anormal numa anatomia normal. Então, diante de um cólon retrorenal, se você tem a habilidade de usar o ultrassom como uma forma de vigiar a tua janela, guiar a tua punção, você consegue oferecer a percutânea como tratamento padrão, ou se você tem uma outra habilidade, que é a cirurgia laparoscópica como método minimamente invasivo, você pode rodar aquele cólon da frente, deixar a face posterior do rim desnuda, de tal forma que você consiga fazer uma percutânea assistida por laparoscopia com segurança para oferecer a percutânea como procedimento padrão que deveria ser desde o início. Então, eu trago aqui mais uma vez uma frase de quem atualmente está responsável pelas recomendações da urologia do Sistema Britânico de Saúde, que é o Darren Smith, que ele fala que mais importante é saber decidir. Se existisse só uma modalidade para tratar todas as situações e essa fosse melhor, não teria por que usar outra, né? Isso implica que, de fato, a escolha e a decisão são mais importantes e o procedimento ele acaba obtendo um papel secundário. A gente não pode esperar de uma decisão ruim obter resultados ótimos. As decisões são mais importantes do que o procedimento em si. Mais importante ainda é a gente, diante da escolha não tendo um resultado adequado, da gente ter a capacidade de rever a indicação e fazer uma segunda análise com a indicação correta. Tem duas perguntas aqui, Perrella, que eu queria que você nos ajudasse a responder. Uma do doutor Leonardo Gomes, lá de Belo Horizonte. Ele pergunta, no caso de um ângulo infundíbulo pélvico agudo, se você consideraria tentar o flexível e deixar o aparelho de mini-PERC disponível ou já iria direto para mini-PERC? E do ponto de vista prático, se você já pede o consentimento para os dois procedimentos, faz parte da tua prática indicar uma e não ser bem sucedido na flexível já ter a mini-PERC à disposição? Bom, primeiro um abraço para o Leonardo, obrigado por você estar aqui, estarei assistindo a sua também, tá? Essa pergunta é uma pergunta interessante porque tem feito cada vez mais parte do dia a dia, principalmente atualmente quando a gente está falando em ESIRs, né? O que eu faço, Leonardo, para mim depende um pouco do tamanho do volume do cálculo.
Se eu acho que é um volume muito grande, que eu não vou conseguir tratar com flexível, aí eu vou direto para a percutânea. Se é um volume de cálculo baixo, né, com uma anatomia limítrofe, vamos pensar bem próximo aos 40 graus, eu posso pedir consentimento para os dois, começar com uma flexível, mas já deixar o paciente posicionado. Eu costumo usar a posição em decúbito dorsal, eu faço Barthes, Frank Free, então eu já deixo o paciente com o coxim já demarcado para a cirurgia percutânea e vejo direitinho o que está acontecendo com o flexível. Tá? Isso enfatizando, quando o volume de cálculo é baixo. Para volumes de cálculo alto ou volumes intermediários com anatomia desfavorável, muitas vezes eu vou direto para a percutânea. Acredito que eu tenha respondido, Fábio. Sim, sem dúvida, Perrela, sem dúvida. Quando você tem todo o arsenal à disposição, você tem uma boa relação médico-paciente, se você já deixa tudo isso acertado, você otimiza o tempo anestésico, né? Você deixa o paciente stone free, sabendo que você pode mudar a estratégia do procedimento no mesmo ato anestésico. O Alex Aquela coisa. compartilhou aqui as respostas dessa segunda enquete, né? E como a gente poderia acumular, obtendo mais de uma resposta, a gente vê aqui que quase todos têm acesso ao RS rígida, um percentual um pouco menor ao RS flexível, o mesmo percentual da percutânea, e a LECO está aqui para 50% dos respondedores e a mini-PERC apenas para um quinto dos respondedores, né? Já acredita que a mini-PERC vai ter cada vez mais espaço, né? Nós temos nessa série um webinar dedicado à mini-PERC, uma das pessoas que mais tem experiência no Brasil, que é o Dr. Marcos Maroco, de Brasília. E tem apenas uma outra pergunta, Perrela. Dr. Samuel Saiovic, de São Paulo. Obrigado, Dr. Samuel, por estar nos assistindo aí, viu? Alguma experiência dos panelistas com cálculos em grupo calicial inferior em rim e ferradura, considerando habitualmente o posicionamento mais alto da JUP, né, que ela tem uma inserção mais alta, e o ângulo anterior inferior que o equipamento deve fazer. Rim e ferradura, cálculo calicial inferior, Perrela, você trata com flexível ou você trata com percutânea? Mais uma vez vai depender, né, dos parâmetros anatômicos. Um abraço, professor Samuel, prazer de ter aqui. Em relação à questão do rim e ferradura, a gente sabe que sempre traz um desafio pela variação anatômica da via excretora como um todo, né? Considerando essa JUP mais alta que o professor Samuel mencionou, isso pode dificultar o acesso à cálice inferior com o flexível, e dessa mesma maneira eu tenho preferência para a percutânea, num cálculo maior, num cálculo um pouco mais complexo, né? A não ser que o cálculo seja muito pequeno, e aí vale a mesma resposta para o Leonardo. Você tem a opção de tentar uma flexível e ir preparado para uma percutânea. Continuando essa resposta, se talvez alguém perguntasse se a posição em dorsal ou em Barthes, no caso que eu uso, prejudicaria em algum momento o acesso renal, já que, vamos falar que classicamente, ou muita gente defende que a cirurgia percutânea no rim ferradura seja feita em decúbito ventral, né? Mais uma vez menciono o Fábio Vicentini, que fez um trabalho multi-institucional com vários centros do mundo inteiro e mostraram que a taxa de sucesso, tanto para decúbito dorsal como decúbito ventral em rins em ferradura, né, num trabalho retrospectivo, a taxa de sucesso foi semelhante. Então, acredito que a regra aqui vale para a mesma, que o Leonardo perguntou, quando o ângulo é ruim. Eu acho que quando o ângulo é ruim, a anatomia é ruim. Quando é rim ferradura, a anatomia é ruim, e vale a mesma coisa para os dois casos. Perfeito. Então, a gente segue aqui, Perrela, diante desse cenário que a gente deixou aqui, todas as variáveis que a gente deve considerar entre uma decisão para percutâneo flexível, a gente segue com o segundo objetivo desse nosso webinar, que é tentar passar todo o teu expertise com relação ao preparo para uma cirurgia percutânea, né? Existe alguma alternativa para a gente prever aqui antecipadamente os resultados e complicações? O que a gente pode valorizar de fato na tomografia? Que antibiótico a gente deve usar? Sempre deve pedir vaga de UTI? E qual é o momento que a gente deve invadir esse paciente durante a anestesia, fazendo acesso central, PA invasiva? Então, diante dessa possibilidade de prever resultados e complicações, existe alguma estratégia, alguma alternativa que você usa de maneira rotineira, Perrela? Isso daí cada vez mais tem sido usado. A gente usa os scores de nefrolitometria. E não só para nós, né? Eu acho que para os urologistas, de maneira acadêmica, o score de nefrolitometria ele já é usado há bastante tempo e divulgado há bastante tempo, aí, talvez há mais de 10 anos.
Mas hoje eu uso o score de nefrolimpometria para orientar os meus pacientes. Porque não é só a minha expectativa de sucesso, a minha expectativa de uma possível complicação, vamos falar assim, mas a expectativa do paciente, né? Você perguntou sobre o antibiótico, sobre o preparo, sobre a invasão do paciente. Eu também uso o score de nefrolitometria para determinar isso. Perfeito. E quais são os scores que a gente tem hoje disponíveis, Perrella? Bom, hoje muitos, né? Os mais conhecidos e mais usados na literatura. Eu acho que é o CROSS, né? O CROSS foi o primeiro a ser descrito, mais ou menos na mesma época o Stone e o score de Guy's, né? O Guy's, bom, eu posso antecipar que é o que eu uso no meu dia a dia, e porque as imagens que você está trazendo vão mostrar que ele é simples, né? Ele talvez seja mais simples que os outros, né? Então, basicamente, o grau 1 é um cálculo piélico ou um cálculo em cálice inferior ou médio com anatomia normal, né? Cálice superior com anatomia normal seria GAIS 2, múltiplos cálculos com anatomia normal seria GAIS 2 e cálculo de cálice inferior com anatomia anormal, né? Na verdade, qualquer pedra com anatomia única, com anatomia normal, seria grau 2. O grau 3, a gente teria múltiplos cálculos com anatomia normal, divertículo calicinal e coraliforme incompleto. E o GAIS 4, onde entram os coraliformes completos ou qualquer paciente com bexiga neurogênica. Aqui o pessoal do Hospital Britânico, do GAIS, liderados pela Kay Thomas, eles colocaram qualquer paciente com espinha bífida ou lesão medular, né? Então, os pacientes lesados medulares, os que a gente chama de bexiga neurogênica, entraram como GAIS 4. Recentemente foi aceito para publicação no World Journal, mais um trabalho que a gente fez do grupo do Brigadeiro junto com o grupo do Hospital das Clínicas. Quem escreveu foi o Fábio Vicentini junto com o Torricelli. Esse trabalho está aceito para publicação no World Journal of Urology, que vai ser publicado nos próximos meses, e que a gente tentou desmistificar, talvez mostrar que o bexiga neurogênica não é GAIS 4, que ele é um pouquinho diferente, né? Então, talvez a gente use mais para frente aí uma classificação em 5, mas o importante falar do GAIS é que, assim, ele é simples e ele pode ser classificado por qualquer pessoa, né? Qualquer aluno de medicina treinado vai saber te falar qual que é o gás do paciente batendo o olho numa tomografia. Certeza. E a gente já tem alguns trabalhos que validaram esse score em diferentes serviços, né? Falando também da reprodutibilidade dele. Então, a variabilidade interobservador ela é muito pequena, né? O que torna o score altamente reprodutível. E com relação aos outros scores, quais você tem aí, Perrella? Esse aí que você está mostrando aqui, o CROIS, ele divide, né, A, B e C. B e C é muito fácil. Você tem que contar a pedra e falar onde é que ela está. A grande dificuldade que eu vejo nesse score seria o item A, que são as medidas. Primeiro, para calcular stone burden não é fácil, porque vai variar de pedra a pedra. Quando a pedra é muito volumosa, essa medida fica muito mais difícil. E quando tem múltiplas pedras no rim, você tem que fazer uma medida para cada pedra e somar elas. Isso demanda tempo, isso vai te demandar muito trabalho, né, na análise da tomografia. E, por final, é um fator até de viés, né? Você pode errar na medida. Dois avaliadores em momentos muito semelhantes podem avaliar como tamanhos diferentes, né? Que isso vai impactar na medida final. E aí vai impactar na avaliação dos fatores de sucesso e na avaliação dos fatores de complicação, né? Então, por exemplo, aqui quando a gente coloca o stone burning, se variar mais ou menos 200, a gente vê que a taxa de stone free pode ir de 30 para 50, se você pegar a linha de stone burning e descer para a chance de stone free ali embaixo, né? Então, isso pode complicar bastante a sua avaliação. Então, eu pessoalmente não gosto desse score, apesar de, por ser detalhista, ele, em alguns trabalhos, ele tem alguma acurácia um pouquinho melhor, tá? Sem dúvida. E aí tem esse trabalho que ele faz um comparativo com relação às análises, né, em termos de sucesso e complicações dos três scores mais comuns. O do Crows, né, da Andrological Society, o Stone e o GAIS.
e todos eles aqui têm uma área sobre a curva muito semelhante, né, em termos de sucesso e complicação. Então, se à medida que a gente vai simplificando, né, o Cross, ele é menos complexo, ele é mais complexo do que o Stone, que é menos complexo do que o Gás. E mais uma vez aí o Vicentini citado com outro trabalho, mostrando que de fato o tempo que você leva para preencher o score do Gás, ele é muito mais rápido do que os outros dois. Então, por que não usar o Gás como uma rotina, né? Eu acho que esse é o racional que quem já tem incorporado os scores de nefrolitometria tem adotado, né? Ele é simples, ele é reprodutível, ele é rápido, você não tem muita necessidade de memorização, porque você só tem 4 graus, né? E isso aqui está relacionado. Agora, de que forma que a gente consegue utilizar isso aqui na prática? Então, na prática, essa é uma tabela bem legal, né? É um trabalho também no grupo do Hospital das Clínicas, que praticamente lá no Hospital Brigadeiro a gente usa essa tabelinha como você deixa essa tabelinha encostadinha ali, grudada na mesa de atendimento no ambulatório. Porque o que acontece? Chegou o paciente para você, você bate o olho na tomo. Ah, ele é um gás 3, eu já consigo falar mais ou menos para o paciente ou prever para ele quantos acessos eu vou ter que fazer, se a cirurgia vai demorar ou não, qual é a taxa de transfusão desse paciente, o sucesso imediato, que seria tomografia no primeiro pós-operatório que a gente usa de rotina, quais seriam as complicações para o paciente, se ele teria complicações graves ou somente complicações mínimas, a chance de eu deixar ele tubeless, a chance de procedimentos auxiliares ou até de uma nova percutânea, que seria o retratamento. Então, essa tabela ela ajuda muito a gente no dia a dia. Você tem noção desses números? Por exemplo, chega um paciente gás 1 para mim, eu preciso falar de transfusão para ele? Eu posso falar que pode acontecer, mas eu posso falar para ele que numa análise de 150 pacientes, os gás 1 tiveram 0% de transfusão, né? Quando um gás 4, por exemplo, teve quase 20% de transfusão, né? Então, eu consigo trazer essa expectativa do paciente, tanto em relação às complicações, como os períodos intra e pós-operatórios, evolução pós-operatória, como em relação a sucesso, né? Então, eu acho que essa é uma aplicabilidade do gás, mostrando a sutilidade no dia a dia. Perfeito. Então, isso muda, inclusive, a forma como você prepara, né? Porque diante de um cenário como esse aqui, um gás 3 e 4, com essa probabilidade aí já relevante de necessidade de transfusão, valeria a pena aqui a reserva sanguínea por um tempo cirúrgico maior do que 2 horas. Talvez valesse a pena invadir esse paciente, né? Colocando uma PA invasiva para monitorização e talvez até reservar, né? A uma vaga em unidade de terapia intensiva em virtude do potencial que ele tem aqui de complicações, né? Sendo que complicações maiores está em 12%, e aqui em torno de 20% para os gás 4. Então, acho que vale a pena deixar uma unidade de terapia intensiva reservada para esses casos em virtude do alto grau de complicações maiores e necessidade de retratamento, né? Então, vamos fazer um exercício, Perrela. Vou te pedir aqui para você olhar essa tomo axial e me ajudar a classificar qual é o gás desse paciente que tem um cálculo renal esquerdo. Bom, aqui na imagem a gente vê um cálculo que ocupa pelve renal, cálice médio e cálice inferior, pelo menos, né? Porque aqui a gente talvez precisasse ver os outros cores para ver, acho que tem até mais cálices ocupados. Então, ocupando pelve e mais cálices, eu considero um cálculo coraliforme incompleto, eu classificaria como gás 3. Então, a gente pode já falar para esse paciente que de desfecho ele tem 4,8% de chance de ser transfundido, 12% de chance de complicações maiores. Como a gente reforçou ali anteriormente, preparo para ele, reserva de sangue, deve-se considerar aqui dentro do cenário uma PA invasiva e a disponibilidade da UTI para pós-operatório imediato. A gente também fala aqui que de desfecho ele tem aí algo em torno de 56,5% de chance de ter sucesso no procedimento único. Ele vai precisar em um terço ter um terço de probabilidade de precisar de um procedimento auxiliar, sendo que 12% aqui de uma chance de fazer uma nova percutânea. Então, a gente precisa dar ciência de que ele vai ter uma alta probabilidade de um tratamento complementar. Concorda com esse preparo aí para o paciente, essa conversa no consultório? Perfeito, é mais ou menos o que a gente falou anteriormente. Eu acho que é assim que a gente deve usar o score. E o paciente vai para a cirurgia com outra expectativa, né? Ele vai sabendo o que pode acontecer. Se ele precisasse ser operado de novo, ele sabia da probabilidade, ele sabia da chance. Então, acho que é bem assim mesmo que a gente deve aplicar o score. A gente fez uma reconstrução aqui da tomografia dele. Eu queria discutir contigo por onde você acessaria esse cálculo cruciforme parcial aqui. Na verdade, ele só não tem o cálice superior acometido.
por esse cálice médio, que está dilatado, mas que tem uma janela estreita aqui por causa da ponta do baço, ou a gente acessa ele por um cálice inferior, que certamente vai dar trabalho para ser retirado, né? Ele está com um ângulo bem fechado aí. Bom, Você, dando aqui as duas opções de distância agora, distância pele cálculo para fazer esse acesso numa linha praticamente reta poupando o baço, está dando 9,7 centímetros, e a distância pele cálculo aqui do cálice inferior está dando 12 centímetros. Lembrando que é uma paciente do sexo feminino, e aí, a depender do posicionamento, a nádega pode trazer algum grau de desconforto, né, na angulação do nefroscópio. e não Tem só alguma na outra variável que você avalia nesse sentido? não só na angulação, como o glúteo pode, a excesso de gordura na região do glúteo pode, ele aumenta bastante essa distância, né, que você colocou, que aumentou de 9 para 12, né? Isso impacta bastante. Bom, eu acho que vários trabalhos mostram que talvez o gold standard para cálculo ou para tratamento dos cálculos em posição prona fosse funcionar o cálice superior para acessar o inferior. E o trabalho do Dr. Guido, junto com o Sofer, mostra que acessando o cálice inferior, você conseguiria, em mais de 80% dos casos, acessar o cálice superior. Tá? Esse trabalho deles ele é muito interessante, só que ele não avalia outros parâmetros, como a medida, como a variação da mobilidade do rim. Né? Tem um trabalho meu, ainda não publicado, que foi feito com o grupo do Hospital das Clínicas, em que a gente comparou, né, os pacientes em posição dorsal com posição ventral em relação a diversos parâmetros, né, para tratamento de cálculos coraliformes. Né. O que a gente encontrou é que na posição supina, a gente funcionando o cálice inferior, a gente conseguia acessar o cálice superior em quase 60% dos casos. Né. E na posição prona, acessando o cálice superior, a gente conseguiria acessar o inferior em 44% dos casos. Estatisticamente isso não teve diferença, mas clinicamente isso acaba tendo uma diferença. A gente não chegou no resultado desse trabalho do Mário Sofer, mas talvez porque nesse trabalho eles usaram tanto os cálculos não complexos, os piélicos ou GAIS-2, e a gente só usou os cálculos complexos que os pacientes geralmente tinham variações anatômicas. Né? Sobre aquela imagem que você mostrou, o que eu gosto de fazer nos cálculos coraliformes ou coraliformes incompletos, eu muitas vezes faço mais de uma punção no início da cirurgia, eu desço mais de um fio guia para o ureter, e aí eu decido qual vai ser a minha primeira punção. Você consegue voltar lá na imagem, Fabiano? Volto sim, Perrela. Então, assim, o que a gente vê aqui? Na minha opinião, acessando esse cálice médio, eu conseguiria limpar, se eu conseguisse passar por esse infundíbulo um pouquinho estreito, eu conseguiria limpar grande parte da pelve e talvez o inferior. Né? Acessando o cálice superior, talvez eu limpasse a pelve, limpasse ou totalmente ou em parte o inferior, mas ficaria aquele cálicezinho médio. Então, minha tendência aqui seria fazer 2 acessos, talvez médio e inferior, talvez superior e médio, né? E aqui o ângulo, a medida do ângulo pode trazer sim para a gente algum benefício, né? Sabendo que quanto mais agudo o ângulo, aqui um comparativo comparando o ângulo do inferior com o médio, seria extremamente agudo e muito improvável que eu vá tirar. E sendo um ângulo um pouquinho maior, a navegação fica mais fácil. E esse é um planejamento que a gente consegue fazer no pré-operatório, lembrando que na imagem estática a gente não consegue avaliar a mobilidade do rim, né? Então a gente não sabe se a hora que o rim mexer, esse ângulo vai valer ou não, mas estatisticamente a gente sabe que esse ângulo é importante sim. De fato, o que o Mário Sofer coloca é que antes se tinha aquela impressão de que na posição supina você não conseguiria acessar através do cálice inferior o cálice superior. E essa medida prévia do ângulo coloca, se esse ângulo não for agudo, né, não tiver menos que 90 graus, a tua probabilidade é próxima de 100%. Como ele está com um ângulo aqui bem próximo dos 85 graus, a gente estima aqui algo em torno de 60% a 70% por esse nomograma, da chance de a gente conseguir acessar aquela massa superior, média superior. Então, o que está proposto aqui, acho que essa é a tua alternativa. Né? Se você está vendo que vai ter dificuldade para acessar, planeja com antecedência, coloca teus 2 acessos, né? Faz a punção, coloca um fio guia. Se você não conseguir,
você dilata, cria um novo trajeto e deixa o paciente tonificar em tempo único. Sabendo que vai depender muito, Fabio, do recurso que você tem, né? Se eu tiver um nefroscópio flexível, vai me ajudar no final da cirurgia. Se eu tiver um mini nefroscópio, o meu segundo acesso ele nem precisa ser um acesso grande, né? Eu posso, com um mini nefroscópio, fazer um acesso menor para terminar de limpar essa massa de cálculo. Eu posso fazer um acesso combinado, acessar por baixo, que talvez eu tenha acesso a mais cálices com ureteroscopia flexível. Então, vai depender bastante do recurso que a gente tem em mãos. Né? Pronto, vou pedir para você não dar spoiler, até porque tem gente aqui na plateia solicitando qual seria um racional para indicar a cirurgia endoscópica combinada, né? A estratégia de usar em conjunto a flexível com a percutânea, porque esse vai ser o motivo do nosso próximo webinar, né? O Fábio Vicentini tem bastante experiência em cirurgia endoscópica combinada, a gente vai discutir um pouco sobre decúbito e ESIS. Mas, sem dúvida, a disponibilidade da ESIS faz você poupar muitas dessas estratégias quando a gente só tem a percutânea à disposição. Aí vou te perguntar para ela, você tem por hábito também fazer a reconstrução tridimensional por tomografia para avaliar melhor a estrutura do cálculo ou vendo a tomografia nos seus cortes axiais você já consegue fazer essa programação mental? Acha que essa é uma estratégia que te ajuda? Eu acho que para cálculo simples eu não tenho esse costume. Eu acho que para cálculo simples a gente, só olhando a tomografia, a gente tem uma visão espacial que quem faz muito percutânea a gente consegue saber bem qual cálice entrar. Eu acho que o uso do ultrassom, para quem usa ultrassom em cirurgia percutânea, ajuda muito nisso. Ajuda na hora de você planejar o cálice que você vai funcionar, planejar o teu acesso renal, minimizar a chance de lesão de órgãos adjacentes, avaliar melhor a janela. Você mencionou aí nesse caso que tem uma janela estreita para o baço, o ultrassom iria ajudar muito. O cálculo, a imagem 3D, ela te ajuda muito para você ver o número de cálices acometidos, né? E às vezes o grau de estreitamento do infundíbulo, se você vai conseguir passar por ele ou não, você estimar isso, tá? Uma autocrítica para nós urologistas, talvez, ou para o sistema digital, dependendo do hospital que você trabalha, nem sempre você tem a disponibilidade de ter um equipamento para conseguir fazer isso, né? Mas eu acho que vai te trazer benefício sim, tá? Bom, essa imagem que você colocou, isso é uma imagem do meu trabalho, da minha tese de doutorado, que a gente usou esse software. Esse software é um software de uma empresa, da Siemens, em que a gente, além de fazer a reconstrução, esse software torna o cálculo da volumetria e da densidade média do cálculo melhor, tá? Aqui é um exemplo simples, você vê na imagem aqui do centro que o paciente está com um duplo J e ele tem um cálculo, talvez em cálice inferior, se estendendo um pouquinho para a pelve. Colocando na janela óssea, né, por densidade, você consegue pintar toda a área do cálculo, né? Você pinta em rosa, e a partir do momento que você pinta toda a área em rosa, lança esse quadrinho do lado. E nesse quadrinho ele já mede automaticamente, como ele usa todos os eixos da reconstrução, ele automaticamente ele já calcula volumetria e ele já calcula a densidade média do cálculo. Né? A gente falou lá atrás a importância da volumetria, né, para tratamento de um cálculo, e levo até mais para frente, que talvez no futuro a importância da volumetria vai mudar, talvez a gente indicar uma percutânea ou uma mini perc, uma percutânea ou uma flexível, né? Porque para flexível eu acho aí, Perrela, a vantagem de você usar um equipamento de maior eficiência, né? Porque a gente está falando muito sobre medidas clínicas, mas a escolha da tecnologia, sem dúvida, vai ser fundamentada. Um cálculo mais volumoso, tentar fazer um procedimento no menor tempo possível, precisa de mais eficiência. Então, o Léo vai falar para a gente aí num quarto webinar sobre essas diferentes tecnologias para litotripsia. E eu acho que não só as tecnologias para a litotripsia. Quando a gente fala em mini perc, por exemplo, todo mundo liga a mini perc com laser, né? Porque muita gente não tem na mão, mas hoje a empresa tem desenvolvido probes ultrassônicos para mini perc, né? Não sei se é experiência pessoal, mas na minha experiência pessoal eu preferi muito mais usar um probe ultrassônico do que o laser para fazer uma mini perc, em relação a tempo cirúrgico e tal. Então, eu acho que isso vai ser discutido no outro dia, acho que a gente não pode se ater muito, mas aí eu acho que a gente entra num ponto que o cálculo da volumetria e o planejamento pré-operatório, que você perguntou,
valem não só para a definição entre uma flexível e uma percutânea, mas para o seu planejamento intraoperatório e até qual material que você vai usar, que você pode pedir antes. Perfeito. Então, essa paciente ela foi feita um acesso através daquele cálice médio, e essa é a tomografia que a gente tem aqui de controle pós-operatório de 30 dias, mostrando que ficou simplesmente aquele cálculo residual em cálice inferior. Aí eu te pergunto para ela, muda agora a conversa que a gente vai ter com ela? Ela é um gás 1, o que a gente fala para ela em termos de prognóstico? E a gente já falou, é baseado naquela tabela, que agora o sucesso é muito maior, a chance de complicações é muito menor, a necessidade de invadir essa paciente é muito menor, né? Então, eu acho que o preparo é um pouco mais tranquilo, não que a gente não tenha que ter medo, não que a gente não tenha que se precaver, não que tenha que estar num centro que esteja acostumado a isso, mas é uma cirurgia que traz uma expectativa diferente do que um gás 3. Perfeito. Então, tá os cálculos de maior complexidade, né, o 3 e o 4 com muito mais cuidado. Isso não significa que a gente vai ter algum grau de desleixo com o gás 1 ou o gás 2, né? Mas a gente pode ter uma conversa mais limpa com o paciente, né? E aí eu ia pedir para o Alec lançar a mão aqui da nossa terceira enquete, que é o último tema desse primeiro episódio da nossa série de webinars, que é com relação à antibiótico profilaxia em cirurgia percutânea. Então, como os nossos atendentes conduzem aí a antibiótico profilaxia na cirurgia percutânea? Enquanto isso, Perrela, enquanto as pessoas respondem aí, eu vou pedir para a gente dar continuidade e vou trazer aqui algumas informações, né? É, o que a gente tem aqui desse dado é um dado de um questionário muito similar a esse que está feito aqui, em que ele colocava um cenário clínico e perguntou para cerca de 326 urologistas do mundo inteiro para um paciente que vai fazer uma percutânea padrão, num cálculo de 2 centímetros, um cálculo piélico, não coraliforme, no homem, 42 anos, rígido e assintomático, urocultura positiva, a gente tinha aqui 39% de pessoas que estendiam o uso do antibiótico por 1 a 3 dias, 4 a 7 dias, e um percentual menor aqui de 5% em até 7 dias. Então, o que a gente vai tentar fazer agora é ajustar, baseado nos guidelines atuais, as diretrizes da Associação Americana de Urologia, da Associação Europeia de Urologia, o uso racional dos antibióticos em cirurgia percutânea. Então, tem uma metodologia que é conhecida nas ferramentas de gestão como um plano de ação, né? O 5W2H, que a primeira pergunta que se faz é o porquê. E, sem dúvida, o objetivo de qualquer antibiótico profilaxia é diminuir a chance de uma infecção relacionada à intervenção. Então, a gente está fazendo com esse objetivo. A segunda pergunta é o who, quem é o paciente que a gente vai operar, where é onde é a cirurgia, what, qual é a cirurgia que a gente vai fazer, when é quando iniciar a profilaxia, e os dois H são o how, como fazer, e how long, por quanto tempo. Se a gente começa antes, começa depois, mantém durante algum tempo depois da cirurgia. Pensando aqui em quem é o paciente, a diretriz da Associação Americana de Urologia é muito clara, né? A gente deve avaliar os pacientes de maneira diferente. Não é só a presença da infecção em si, mas o paciente ele é o fator determinante do desenvolvimento da infecção peri ou pós-operatória. A gente avalia dois fatores, o fator imunológico, e aí entra como critério de risco a idade avançada, anomalias do trato urinário, sejam elas por anormalidades congênitas ou adquiridas. A hidronefrose, às custas de um cálculo, é um fator imunológico associado, aí você tem uma drenagem inadequada, status nutricional ruim, presença do tabagismo, uso crônico de esteroides, a própria imunodeficiência. Isso, de maneira geral, resulta na diminuição da defesa natural, tanto do trato urinário quanto do sistema imunológico. E você tem um outro fator, que é o fator bacteriológico. O paciente que vai fazer uma percutânea, que tem uma nefrostomia, que a gente vai usar como um acesso para um second look, a gente tem um pouco mais de cuidado, porque esse catéter esterilizado ele pode estar colonizado. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui a colonização endógena, né? Tem vários trabalhos sendo publicados mostrando que o cálculo dos pacientes portadores de cálculos complexos que vão para a cirurgia percutânea, ele é um cálculo colonizado, né? Isso pode, de fato, alterar aí a concentração local bacteriana ou mesmo ampliar o espectro, né? Tendo floras mistas ou um espectro diferente de sensibilidade a antibiótico do que a gente colhe, às vezes, por uma cultura prévia ao procedimento. Então, Perla, eu queria que você comentasse um pouquinho desse trabalho aqui do grupo israelense que publicou no Canadian Journal of Urology.
Bom, aqui eles acho que chegaram à conclusão que a cultura do cálculo, né, teve um aumento muito grande em relação à urocultura prévia. Isso aumentava o risco de síndrome inflamatória após a cirurgia. Vou até um pouquinho mais longe, que além da cultura do cálculo, que nesse trabalho não tem, mas em outros a gente encontra, a cultura da punção renal. Né? Você falou em obstrução anatômica, em rim obstruído. Às vezes a cultura da punção renal ela pode até ser mais sensível que a cultura do cálculo propriamente dita para predizer infecção no pós-operatório. Então, são dois critérios que a gente tem que tomar cuidado, né? Dados que a gente não tem no pré-operatório, por exemplo. Esse trabalho foi super bem desenhado, de fato, isso, né? Além de você ter mais culturas positivas do cálculo do que a urocultura em si, existe essa discrepância aí de 12,8% dos germes presentes na cultura urinária e na cultura do cálculo. E a cultura do cálculo foi, de fato, o único preditor de resposta inflamatória sistêmica pós-operatório que aconteceu aqui em cerca de 10% desses pacientes. Então, a única desvantagem que a gente vê na questão da cultura do cálculo é o fato desse dado não estar disponível de imediato, né? O prévio à cirurgia, né? Mas ele, em virtude do desenvolvimento de resposta inflamatória sistêmica, ele foi um fator capaz de mudar e direcionar adequadamente a antibiótico terapia em 14,2%. Então, por mais que a gente não tenha esse dado antecipado antes da realização da cirurgia, esse dado faz a diferença na condução do paciente que não vai bem e desenvolve infecção clínica pós-operatória. Então, a cultura do cálculo tem tudo para ser uma nova regra na condução da cirurgia percutânea, em especial de cálculos complexos, né? Das 3 e 4. Aqui é só o dado que, na verdade, todos os dois guidelines colocam de maneira muito clara, é que sendo uma cirurgia no trato urinário e que existe quebra da barreira mucosa, como é o caso da percutânea, ambos deixam claro que a antibiótico profilaxia ela está muito bem indicada. Então, para toda cirurgia percutânea, deve-se fazer antibiótico profilaxia. Qual é o procedimento? E aqui não é o fato de avaliar para saber se é uma percutânea, mas qual é a percutânea que a gente vai fazer, né? A gente está aqui que a percutânea seria uma classe 2, né? Estaria no mesmo patamar, a princípio, de um ORS, que você faz ou não faz a litripsia, porque todo procedimento urinário ele é potencialmente contaminado, mas durante a punção, se você tem uma drenagem de uma urina purulenta, se você tem a presença de uma colonização bacteriana no cálculo, esse paciente já vira um paciente de alto risco. Então, pela elevada probabilidade de desenvolvimento de infecção em pacientes com cirurgia percutânea, a Associação Americana de Urologia coloca na sua diretriz que a cirurgia percutânea é uma cirurgia com alto risco de desenvolvimento de infecção e deve ser tratada como tal. E se o paciente, durante o momento que é feita a cirurgia, é feita a punção, drenagem de secreção purulenta, confirma-se pela cultura de que tem cálculo infectado, ele deixa de ser uma classe 2 e passa a ser uma classe 4. Lembrando também que, independente da classificação de risco como baixo ou intermediário, se a cirurgia passou de 3 horas, isso já aumenta o risco, vai para alto risco, sendo esse um fator de risco isolado. Então, a percutânea em si, quais eram os fatores que a gente associaria aqui a uma taxa maior de complicações infecciosas pós-operatórias? Se a cultura do cálculo dá positiva, se esse paciente é submetido a múltiplas funções, se a gente está fazendo um procedimento em que existe um risco de uma pressão intrarrenal elevada, né? A ESIS tem essa característica de, quando você tem duas vias de irrigação e não tem uma drenagem tão adequada, você tem um risco de uma pressão intrarrenal elevada. Cirurgias complexas que demoram mais do que 3 horas. E se esses cálculos são infectados, eles ficam como residuais, a infecção pode permanecer lá, no sítio, e a presença da nefrostomia isoladamente tem sido visto pela diretriz Associação Americana de Urologia como também um fator de risco para o desenvolvimento da infecção pós-operatória. Quando iniciar? Aí traz a dúvida, Perla, que é a dúvida de todos nós, né? Aquele paciente que está com a cultura negativa e não tem obstrução, a gente faz a profilaxia como tempo único. A dúvida é o paciente que tem uma cultura positiva persistente. O que as recomendações das diretrizes da Associação Europeia falam para a gente aí? Bom, o paciente que tem cultura positiva, Isso. bom, cultura positiva, o ideal é você negativar a cultura antes do tratamento. Né? Se você não consegue negativar, por exemplo, uma bactéria multiresistente, aí o ideal é que você interne esse paciente previamente e faça aí, dependendo do protocolo do CCH, pelo menos aí 72 horas de antibiótico antes de fazer a cirurgia. Isso em caso de cultura positiva. Perfeito. Então fica clara a mensagem aqui que a gente tem que pedir cultura para todo paciente que vai fazer a cirurgia percutânea, se certificar de que a cultura fica negativa antes de indicar a cirurgia, né, de preferência tendo um intervalo mínimo de 30 dias e que não tem nenhuma intercorrência infecciosa sintomática prévia ao procedimento, né?
E aí está claro que se está nessa condição, tem que fazer antibiótico terapia dirigida por cultura urinária ou baseada num padrão de recomendação da sua CCIH local antes da cirurgia percutânea. A dúvida aqui é o paciente que tem a urocultura negativa, na verdade, não fica muita dúvida, né? Os dois guidelines dão aqui cefalosporina de segunda ou terceira geração como indicação principal inicial, né? A AUA ainda dá uma alternativa aqui da fluoquinolona. E por quanto tempo? Quando ele tem uma cultura prévia negativa, os dois falam que é dose única, estendíveis no máximo por 24 horas após o procedimento, que é o que caracteriza de fato antibiótico profilaxia por definição. Então, paciente da cultura negativa, a gente está tranquilo com relação a isso. A grande dúvida, Perrela, é com relação aos pacientes de alto risco, né? Aquele paciente que tem um cálculo coraliforme completo, que está com cultura negativa, ou aquele paciente que tem um gás 3, que está obstruído, e que a gente sabe que a cultura pode não representar a amostra urinária que a gente teria numa punção, ou naquelas cirurgias de maior risco, né? Com múltiplas punções, a gente está disposto a demorar um pouco mais de tempo para tornar aquela oportunidade como um momento único para a limpeza de cálculo. Como é que a gente faz? Antes do procedimento? Você tem É, papo sobre isso? bom, depende mais ou menos. Eu acho que o ideal a gente talvez começaria antes do procedimento e estenderia até observar se o paciente teve algum desfecho desfavorável ou não. Se o paciente não teve desfecho desfavorável, eu acho que você pode interromper. O problema é se antes do procedimento é quando e quanto tempo ficar, né? Que aí não sei se a gente estaria fazendo mais profilaxias, a gente não estaria tratando uma infecção, né? E muitas vezes tratando sem saber se ele tem infecção ou não. Perfeito. Apesar dessa conduta que muitos de nós adotamos, né, tem vários trabalhos mostrando que o uso prévio de antibiótico não alterou a taxa de desenvolvimento de resposta inflamatória sistêmica ou de sepsis pós-operatória. Tem um trabalho bem interessante do ED. Eu só acho que eles não foram felizes com relação à escolha do antibiótico em si, né, que foi a nitrofurantoína. E a gente não usa a nitrofurantoína como estratégia de tratamento prévia, né, mas ela não mostrou benefício. E outras drogas também, mesmo em pacientes de alto risco, isso não alterou. A dúvida, na verdade, talvez se fosse selecionar o paciente dentro de um cenário de maior risco e tratá-lo de fato como antibiótico terapia, ou naqueles pacientes em que a gente submeteu a cirurgia foi diferente do que estava prevista, demorou mais, teve uma cultura do cálculo positiva, teve uma urina contaminada, da gente estender esse tratamento já de imediato e tratá-los conforme antibiótico terapia, saindo do quesito profilaxia, né? A dúvida mesmo é se antes você vale a pena entrar com antibiótico ou não. Apesar de ser uma prática extremamente comum, a gente não tem evidência na literatura que suporte essa indicação. Eu vou deixar esse espaço aberto aqui agora, Perla, para a gente ver se tem alguma dúvida aí da plateia, enquanto ela disponibiliza para a gente os resultados. Então, o que a gente tem aqui, 18% de respondedores que fazem sempre uma dose única na indução anestésica, 21% fazem antibiótico internado por mais alguns dias quando dá alta hospitalar, a maioria dos respondedores, 43%, fazem antibiótico baseado na individualização do paciente ou do caso que vai ser operado, e só 16% iniciam ainda alguns dias antes da cirurgia e mantém durante algum tempo quando está internada. Tem uma pergunta aqui do Dr. Marcelo Esteves, de Belo Horizonte, que é perguntando se em alguma situação você solicitaria o aparelho flexível descartável para esses casos de ângulo infundibular agudo, ao invés de uma cirurgia endoscópica combinada. Aqui eu não sei se as coisas não podem se somar, né? Se eu tiver disponível um aparelho flexível descartável, eu posso usá-lo e, na dificuldade, continuar com uma cirurgia percutânea e fazer um ESIRS, né? Tudo depende da disponibilidade que você tiver do serviço. Eu acho que o descartável ele talvez seja mais indicado para o ângulo agudo para preservar o seu aparelho, né? Mas isso não muda a indicação cirúrgica. Eu acho que é mais para preservar o teu aparelho. Sem dúvida, eu concordo contigo. Inclusive, não tem trabalho que mostra que a ureteroscopia flexível descartável ela teria um torque maior capaz de atingir ângulos que o flexível permanente lhe traria. Seria só uma questão mesmo de preservação do aparelho e te dar um pouco mais de coragem, né? Para tentar uma flexão ativa mais robusta. Eu concordo contigo. Tem o Felipe aqui faz uma pergunta
com qual frequência na percutânea você coleta uma amostra de urina da punção intraoperatória para a cultura ou cultura do próprio cálculo? Você já faz isso de maneira rotineira? Faz isso só para cálculos GAS 3 ou 4? Qual é a realidade do teu serviço aí do Hospital Brigadeiro e do Hospital Militar? Eu comecei fazendo só para coraliforme e depois dos resultados que a gente teve no trabalho prospectivo randomizado, a gente viu que o fator que mais impactou infecção no pós-operatório foi a cultura da punção. E a cultura do cálculo, como você mencionou, impactava a antibiótico terapia pós-operatória. Nos casos que a cultura da punção vinha negativa por estar diluído, por você ter jogado muito contraste. Então, atualmente eu coleto cultura do cálculo, cultura da punção em todos os pacientes. Perfeito. Acho que essa deve ser uma nova regra, né? A gente já tem evidência suficiente mostrando que a cultura do cálculo é um fator preditor de resposta inflamatória sistêmica e te ajuda no direcionamento da antibiótico-terapia dirigida, uma vez que você tem germes diferentes da cultura do cálculo, né? Eu acho que essa é uma nova realidade. O Ricardo Miaoca de Campinas pergunta, abraço, Ricardo, obrigado aí por ter assistido o nosso webinar. Alguns rins ficam muito móveis durante a dilatação e supino, em especial se não consegue o acesso flu and flu, né? O acesso combinado. Alguma dica para minimizar essa ocorrência? Já lhe antecipo aqui, Ricardo, o próximo webinar com o Fábio Vicentini, a gente vai discutir dicas e truques aí, especificamente desses dois posicionamentos, do supina, do prona, algumas variações de supina. Vou deixar essa resposta no ar aí para que o Fábio Vicentini faça no próximo episódio. Vou te deixar aí 15 dias com essa expectativa. Tranquilo, vamos deixar ele então? Ou você quer que eu responda a minha opinião? Deixa aí no próximo episódio para o Fábio responder aí. O Léo também fez uma pergunta com relação à cirurgia endoscópica combinada, mas esse também é o nosso tema da semana que vem, né? Uma das coisas que o supino proporcionou é a cirurgia endoscópica combinada de maneira mais ergonômica. E aí o Fábio Vicentini vai, de fato, nos brindar aí com uma série de evidências e expertise clínica em cirurgia percutânea supina e na ESIS. O Luiz Sérgio, de Curitiba, faz uma pergunta também aqui, Perrela. Quando não conseguimos esterilizar a urina em cálculos de Struvita, como proceder? Qual é a tua regra aí de condução nesses pacientes que persistem com bacteriúria, às vezes até assintomática, e que precisam fazer a cirurgia percutânea? Acho que eu acabei mencionando isso na discussão. Eu faço antibiótico baseado em cultura, interno o paciente antes e faço antibiótico endovenoso baseado em cultura, né? Pelo menos 72 horas. Aí vai depender do tipo de bactéria e se ele é sintomático ou não. Se for só bacteriúria assintomática, 72 horas, opera e mantém o antibiótico como terapêutico no pós-operatório. Pronto, essa pergunta que eu ia lhe fazer. Se de fato você, iniciando antes, prevendo aí um tempo médio de antibiótico terapia padrão entre 7 a 10 dias, se lá por volta do terceiro dia você faz a cirurgia, você manteria esse paciente internado por mais 4 dias até concluir a antibiótico terapia. É isso mesmo, né? Acho que é o melhor tratamento que a gente está fazendo, porque a gente está tratando o cálculo e tratando a infecção do paciente. Sem dúvida. Aí ele sai um pouco do escopo da antibiótico profilaxia, até por uma questão conceitual, né? Então a gente deixa de tratar como profilaxia e trata como terapia mesmo. Pacientes que não têm fator de risco, que a cirurgia não está prevista com alta complexidade e que a gente já tem uma cultura prévia negativa, eu acho que o antibiótico profilaxia como dose única com a cefalosporina de segunda ou terceira geração está de bom tamanho, de acordo, óbvio, a tua flora local orientada pela sua CCIH, né? O Marcos Maroco tem uma pergunta, Marcos Maroco de Brasília, também nosso parceiro aí no nosso quinto webinar, está perguntando aqui com relação à sondagem vesical de demora, se você faz de rotina depois de uma percutânea ou tem deixado alguns pacientes sem sonda no pós-operatório. Percutânea eu deixo sempre com sonda vesical de demora, pelo menos até o primeiro pós-operatório, né? A gente acho que vai ser discutido mais para frente as opções de tubeless. Eu cada vez tenho usado menos nefrostomia e cada vez menos duplo J, mas sonda eu ainda deixo todos sondados. Perfeito. Acho que em virtude do tempo, né, concluímos a nossa missão, Perrela, de trazer aí 3 tópicos super interessantes nesse planejamento pré-operatório. Acho que em virtude do tempo dá para a gente dar por encerrado aqui. Eu queria passar de volta a palavra para o Alec para fazer as considerações finais, mas já deixar para todos aqui o convite para que no dia 28 de setembro, novamente às 19 horas, no horário de Brasília,
nós vamos ter a presença aqui do Dr. Fábio Vicentini, que é uma das referências brasileiras e mundiais de endurologia, é a minha referência brasileira em cirurgia percutânea, e ele vai nos trazer aqui as variações do posicionamento, e as implicações clínicas que esse posicionamento pode nos proporcionar durante a cirurgia percutânea. Agradeço aí, Perrella, a tua disponibilidade, por ter dividido aí o teu expertise, as tuas dicas com relação à cirurgia percutânea e o planejamento. Muito obrigado. Eu agradeço, Fábio. Bom, boa noite a todos. Aí eu acho que demos um grande passo com esse primeiro webinar, com essa grande informações que a gente recebe aí, e essas atualizações que são muito importantes no dia de casa de vocês, né? Que as técnicas vão melhorando, os equipamentos vão melhorando, as técnicas. Isso naturalmente é muito importante para que a gente tenha um bom sucesso nas cirurgias. Agradeço muito ao doutor Rodrigo, também ao doutor Fábio, pela boa apresentação, pelo trabalho que vocês fizeram. Eu acho que vocês contribuem bastante à sociedade da urologia com os seus expertise e seus conhecimentos. Convido a todos para o dia 28. De novo, estaremos aqui no nosso próximo webinar. O doutor Fábio Vicentini estará aí conosco também. Agradeço já de antemão. E acredito que respondemos todas as perguntas. Tivemos um pico aí de 96 pessoas participantes. Eu acho um número bastante interessante e que mostra que é uma necessidade aí, né, as pessoas querem conhecer mais a percutânea, seus procedimentos e as técnicas. Eu acho que isso aí é um grande avanço nosso. Então, novamente, obrigado a todos, uma boa noite. E se alguém tiver uma coisa a colocar ainda, por favor, fique à vontade. Tem uma pessoa levantando a mão ali, eu vi rapidinho que é o Dr. Fábio Boltreno, mas acho que a gente já respondeu a pergunta dele, agora não tem mais ninguém levantando a mão. Então é isso aí, senhores. Novamente, obrigado. Até a próxima e conto com vocês todos aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.